etc. E os pais mesmo viciam para a criança ficar quieta e não se incomodar. Depois na adolescência briga porque não sai da frente dos aparelhos. Os aparelhos eletrônicos, eles têm a capacidade de fazer isso aqui com mais velocidade do que drogas químicas, do que uma maconha, uma cocaína, um álcool, por exemplo. Só que na nossa sociedade, esse tipo de comportamento aqui é mais tolerado. Você não tem a pecha do cara drogado, o alcoólatra, por exemplo, da pessoa que usa celular excessivamente. E a gente tem visto um aumento gigantesco em transtorno de déficit de atenção, em depressão, em ansiedade em adolescentes e jovens que já acessavam isso aqui desde as primeiras infâncias. Por quê? Mesma situação. Você tem um hiperestímulo na mente da criança numa fase que ela ainda não estava programada para ter aquele nível de estímulo, acessa locais de prazer no cérebro da criança e do adolescente e cria padrões. E aí começa, fulano, criança não sai mais para a rua, não brinca mais de outras coisas, já faz não sei o quê. Ela tem desinteresse total por qualquer outra coisa que não seja aquilo. Né? E muitas vezes, como a Luciana colocou aqui, estimulada pelos pais, porque a criança dá um tempo. Quando ela fica mexendo no celular, jogando um joguinho, fazendo um negócio ali, dá um alívio para o pai e para a mãe descansar. Mas por que dá o alívio? Porque a criança está viciada. Porque ela pega aquele negócio e ela fica horas entretida com aquilo ali. Porque já virou um vício. E é muito rápido. Aquilo que eu até fiz uma postagem sobre isso na semana passada ali no Instagram, que é aquela reportagem que o Brasil é o segundo país que mais usa no mundo, só está atrás da África do Sul, que usa redes sociais no mundo. E se você for pegar a média do uso do brasileiro, significa que você vai ficar 10 anos ininterruptos utilizando rede social. Se você pensar, isso é um sexto, um sétimo da sua vida útil. Você vai estar só usando rede social. Não é o uso de rede social, as pessoas trabalham com rede social. É você ficar rolando o Instagram, porque na primeira rolada você viu todas as atualizações, mas você fica rolando de novo na expectativa de ter uma atualização nova. Às vezes você revê de novo, e revê de novo as mesmas stories, e revê de novo os mesmos reels, e revê de novo as mesmas informações, mas na próxima vez vai ter uma coisa nova. Mas na próxima vez vai ter uma coisa nova. Às vezes aparece uma coisa nova, você sente prazer. Teve uma coisa nova, vou olhar de novo. E você fica, na pesquisa média, 4 horas por dia fazendo aquilo ali. E aí você considerar que tem gente no Brasil que é muito pobre, que não tem acesso ainda a esse tipo de coisa, então quer dizer que a classe média fica mais de 4 horas acessando, porque isso foi a média, a avaliação da média. Então, a tendência é que a gente fica muito mais do que isso. E isso é vício. Isso vira vício. A Miriam fez uma pergunta, A pessoa pode criar uma dependência do WhatsApp para aliviar suas frustrações pessoais, ou seja, o tempo todo querer ver mensagem e responder, quando muitas vezes não é nada importante. Mesma situação acontece, né? Você vê, às vezes, pessoas estão no trabalho e elas faziam isso na época já do e-mail. A pessoa estava no trabalho, toda hora ela abria a caixa de e-mail para ver se tinha algum e-mail lá. Né? E não tinha, mesmo que tivesse, não precisava responder imediatamente. Né? Então, hoje é o WhatsApp. Então, a pessoa vai lá, olha o celular, aí ele clica ali, e aí ele vê assim, 31 mensagens na bolinha verde do WhatsApp. A pessoa já entra em pânico. Só tem que ver quem me mandou, tem que responder, eu tenho que fazer alguma coisa. E as pessoas, às vezes, elas estão conversando, o celular está ali, e aí o sinal de notificação começa a aparecer, a pessoa já não consegue nem mais bater papo linearmente com uma pessoa, ela tem que ficar toda hora olhando, né? Vocês vão ver pessoal que usa o iWatch, né? O celular já no pulso ali. Uma prática que tinha sumido da civilização era a prática de fazer isso aqui. Por quê? Porque pouca gente ainda usa relógio de pulso.
A maioria das pessoas usa relógio no celular. Então, quando a pessoa queria olhar a hora, ela já apertava ali no celular e conferia a hora. As pessoas estão voltando a olhar para o pulso porque começa a receber a notificação do WhatsApp no pulso. E gera um pânico. A pessoa está conversando contigo, pode olhar a galera do iWatch, está conversando contigo, de repente ela baixa, você ainda está falando, ela baixa e começa a clicar no relógio ali, né? Por quê? Porque o cérebro da gente já está sendo moldado para esse tipo de comportamento. Então isso acontece com o WhatsApp também, né? A ação da dopamina, pergunta o Ricardo, colabora com o vício? Colabora. Esse desejo constante de querer dopamina que começa aqui, que gera às vezes um vício, né? E a dopamina, a palavra diz, fica dopado, né? Ela gera, e Deus colocou isso na gente de uma forma boa, para a gente desfrutar com equilíbrio desse hormônio, dessa coisa boa que é você ter dopamina em alguns momentos. Mas a pessoa que não tem educação emocional o suficiente para lidar com isso, começa a buscar isso excessivamente, daqui a pouco ela vive dopada. Ela vive o tempo inteiro envolta na dopamina. Né? Chocolate é uma das coisas que causa. E chocolate ainda é um vício também socialmente aceito, né? Você demora 30 anos, 40 anos para ter diabetes ou infartar e ter o efeito daquilo ali, né? Então você tende a buscar mais aquele também quando, principalmente crente, né? Busca naqueles que não são socialmente reprováveis, é onde a gente vai encontrar essa situação. Ricardo colocou, assistiu um vídeo com uma neurocientista que parece que somos fisiologicamente reféns da ação dos neurotransmissores como a dopamina. Aí entra, porque quando a gente está nessa situação, a gente ainda não está na situação do vício. Aí entra a Bíblia, que nos educa a viver nesse século. Olha só, vamos abrir o texto lá de Tito. Tito tem um texto, uma passagem interessante sobre a graça de Deus, e que aí no aconselhamento a gente precisa orientar a pessoa nesse sentido. Ó, Tito 2:14. Olha só, 2:11. Ele fala assim, ó, Paulo escrevendo para Tito, falando sobre como que a gente precisa lidar com essas situações do hedonismo e encaixa essa da dopamina. Ó. Porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Olha a palavra-chave aqui no versículo 12, ó. Educando-nos. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, então impiedade é uma vida sem Deus, uma vida de que você ou é ateu ou vive como se fosse ateu, vive como se Deus não existisse. E paixões mundanas. Hedonismo são paixões mundanas. Para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus, e aí a gente precisa orientar no aconselhamento a pessoa, ela nos educa para a gente conseguir viver de forma sensata. Quando está falando de sensatez, está falando sobre o uso adequado, inclusive, do prazer. Então, Deus fez coisas para a gente sentir prazer, mas Ele fez de uma certa forma. Então, se eu consigo viver dessa forma, eu não vou criar situações de dependência para mim. E aí eu posso usufruir das coisas que Deus fez para que eu tenha prazer. Então, e essa educação de entender, isso é para mim, isso não é para mim e tá ok, e isso não vai acabar com a minha vida porque eu não posso ter esses determinados prazeres, ou essa intensidade desses prazeres aqui, é o que faz com que a gente consiga ter uma vida equilibrada. Uma vida, usar a palavra de Paulo aqui, sensata. Posso comer coisas boas, coisas gostosas. Quem fez coisas gostosas para a gente comer? Foi Deus. Né? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho ela bacana, ó, lá em Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8.
É o Esdras que está falando, mas ele está falando no livro do Neemias. Olha só. Lá no capítulo 8, no versículo 1, ó. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então o Esdras foi lá, pegou o Pentateuco, começou a ler, e aí leu sobre o que Deus fez, o que Deus queria, começou a ler sobre as bênçãos e as maldições, e aí fala que eles foram lendo, e quando ele chegou numa determinada parte, no versículo 8, ó, leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, o Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. E aí ele explica por que ele falou isso. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eles começaram a ouvir a Bíblia, lembrando que eles já estavam há séculos sem conhecimento bíblico nenhum. Eles começaram a ler o que Deus tinha falado, como que eles deveriam viver, e eles falaram assim: nós estamos vendo completamente o oposto disso aqui. E eles começaram a chorar, eles estavam arrependendo dos seus pecados num nível tipo assim, cara, que desgraçado que eu sou, que droga que eu sou, que vida que eu estou vivendo, que longe de Deus que eu estou. E isso foi gerando uma angústia no povo. Aí o Neemias, ele chega e fala assim: gente, hoje não é dia de chorar. Hoje é dia de alegrar. Nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos diante de Deus. Aí ele fala no versículo 10, ó: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer e beber. Então quem criou o prazer? Foi Deus. Deus fala e mostra que existem momentos que é para ter prazer, para comer, para beber, para celebrar, para se alegrar. Só que para fazer isso, Paulo vai explicar lá. A obra da carne é glutonaria e bebedice. Quando eu pego algo que Deus criou para prazer e eu vivo de forma deseducada, desregrada, eu começo não só a pecar, como a eventualmente gerar um problema que vai gerar dependência para mim. E começa a estragar a minha vida. Então é você pegar uma coisa que Deus criou para ser bom e estragar ela com o pecado. Então é isso que a gente precisa, então, no aconselhamento, tá tratando com a pessoa, tá identificando, às vezes identificar padrões de coisas que não são vícios e falar: cara, vamos resolver isso aqui. E aquilo que é vício, tá? Então nós vamos tratar isso aqui. Tranquilo isso aqui, gente? Questão da dependência? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.